O cristão deve ou não deve se envolver em política? Alguns cristãos bem intencionados, sinceros, dizem que não. Mas também há um grupo de cristãos que dizem isso, mas motivados por covardia. Eu creio sim que o cristão deve se envolver em política. Agora, depende o que isso significa, não? Acho que há coisas que são lícitas e há coisas que não são lícitas. Quero neste vídeo também responder. Um pastor, por exemplo, ele pode se candidatar? O cristão pode se candidatar? O cristão pode, um cristão ou pastor pode falar, opinar sobre o cenário político atual? Porque muitos dizem, minha pátria é o céu, logo eu não ligo para a política. Enquanto pessoas estão perecendo e indo para o inferno, vocês falando de política, prega o evangelho, seu carnal. Eu vou mostrar que essa fala parece tão piedosa, mas é de uma estupidez tão grande. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, nós sabemos que durante muito tempo nós fomos ensinados que se o cristão tem algum tipo de envolvimento político, seja se candidatando ou ensinando sobre política, significa que ele caiu da fé. Eu lembro, a minha série mais assistida aqui no meu canal é Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Eu lembro que quando eu decidi fazer isso, e eu preguei isso no culto, porque para mim o esquerdismo é uma religião, é que tem pastor que é ignorante, ele não lê, não estuda, aí ele, falando de política. Todos os assuntos são políticos. Aborto, ideologia de gênero, e tem uma conexão com a pregação da palavra, tá lá na Bíblia isso, como é que não fala sobre esses assuntos? Mas enfim, eu lembro que eu falei, puxa vida, vão dizer que eu tô pregando sobre política, e porque não pode, porque eu mesmo tinha essa perspectiva. Não, qualquer tipo de envolvimento com assunto política é porque você caiu da fé. Isso é uma coisa muito errada, porque veja bem, se um cristão, ele não ensina sobre política à luz da Bíblia, quem vai ensinar? É um professor comunista maconheiro, que vai falar para ele, ensinar sobre esses assuntos a partir de uma perspectiva marxista. Ou então, às vezes a partir de uma perspectiva libertária, que apesar de termos alguns pontos em comum com eles, a essência, na minha opinião, é anticristã. E aí, como esses caras, eu não ensino sobre isso, mal sabem eles que eles estão enxergando a realidade a partir de uma perspectiva política, seja do marxismo ou dos libertários. Mas eles estão. Mas como são tão mitidões, eu só estou pregando o evangelho. Mas está sendo influenciado por essas perspectivas, sim. Portanto, não seria melhor que um cristão, que um pastor, nos falasse sobre esses assuntos? Porque foi justamente por conta desse abandono da igreja em relação a esse tema da política que a esquerda ocupou todos os espaços por não pregar sobre política. Muitos foram impedidos de pregar o evangelho durante a pandemia. Foi ou não foi? É, porque a esquerda, ela tomou conta de tudo. E por não ensinar sobre política, políticos fecharam igrejas e impediram cultos. E por conta disso, temos vários e vários relatos de igrejas que não conseguiram sobreviver após a pandemia. Na minha cidade, por exemplo, uma igreja histórica com um prédio próprio na melhor avenida da cidade não resistiu à pandemia e fechou. Claro que já havia problemas anteriores, mas a pandemia foi a cereja do bolo ali que ajudou a matar, a destruir essa igreja. Então, pense em outra coisa fabulosa que aconteceu nos últimos anos por conta do despertamento político da igreja. Cristãos votaram expressivamente para conselheiros tutelares. Eu fiz um vídeo sobre isso, por quê? Um irmão, um cristão, envolvido em política, me pediu, pastor, eu não sei se você sabe, mas o pessoal do movimento LGBT está vindo em peso fazendo campanha absurda para eleger seus candidatos para conselheiro tutelar. E aí eu conversei com uma das pessoas assim mais importantes do governo Bolsonaro, do conselho que trabalhava como conselheiro tutelar, ou melhor, né, liderando essa pasta aí. Eu fiz uma videochamada com essa pessoa e ela me explicou a função do conselheiro, e ela me disse o seguinte, pastor, muitos conselheiros estão ali apenas por questão ideológica da esquerda e por salário. Não estão nem aí para as crianças. E aí ela me lembrou de um caso de um menino amarrado num barril em Campinas. Eu não sei se você lembra desse caso. E essa pessoa lá do governo me dizendo o seguinte, pastor, sabe o que é mais triste em relação a isso aí que aconteceu com esse menino, que foi amarrado com correntes no barril? O conselho tutelar de lá falhou. Porque havia vários indícios muito óbvios de que algo naquele sentido já estava acontecendo, de que aquela criança estava sofrendo abuso. E por quê? Porque bando esquerdista lá que não está nem aí para nada, só ocupa esses espaços para fazer campanha política. Então, graças a essa última eleição, muitos conselheiros cristãos foram eleitos. Muitos, muitos. E um cristão, eu sei que eles podem fazer um monte de besteira lá, mas em essência, um cristão ele tem um princípio, ele pode ignorar esse princípio, mas ele tem, de viver não apenas pelo dinheiro, mas pelo amor ao próximo. Agora, o argumento
para não se envolver em política é tão lindo e aparentemente puritano. Oh, enquanto vidas perecem no inferno, você pregando e ensinando sobre a esquerda. Fale sobre a Jerusalém celestial, não sobre essa Babilônia terrena. Geralmente esses caras nunca leram nada. São bem preguiçosinhos. Bem preguiçosinhos. Bem preguiçosinhos. Ora, se uma criança dessa, por exemplo, um conselheiro tutelar esquerdista abandona essa criança e ela morre, como que ela vai ouvir o evangelho? Como que ela vai ouvir o evangelho? Então é muita, mas muita ignorância dizer não se envolva com política. Como se a função do cristão fosse apenas votar. Olha uma perspectiva de Israel. Israel foi para a Babilônia por conta de seus pecados. E o profeta Jeremias disse que o povo só voltaria depois de 70 anos. O falso profeta Ananias, entretanto, disse, não, vocês vão voltar em 2 anos. O que, obviamente, faria o povo ficar mais de boa e não se envolver com a cidade, não constituir família, não criar raízes ali na Babilônia. Haja vista que eles iriam voltar logo. Jeremias então diz assim, mentira, vocês não vão voltar agora. Na realidade, nem vocês vão voltar, seus filhos vão voltar. Por isso, casem, plantem, tenham filhos e procurem a paz da cidade. Isso é um envolvimento político. Procurem a paz da cidade. Que cidade, gente? Aquela cidade pagã chamada Babilônia, idólatra. O judeu purinho, ele poderia dizer assim, não, minha terra é Jerusalém. Eu não me envolvo em questões da Babilônia, em questões políticas, paz da cidade. Eu quero a paz de Jerusalém, não a paz da Babilônia. Como muitos crentes. Minha pátria é a glória. Não me envolvo com assuntos desta terra. O Brasil não é minha pátria, é Jerusalém celestial. As pessoas estão se perdendo no inferno. Mas, meu filho, por conta de ideias estúpidas, as pessoas nem estão nascendo. Como é que elas podem ouvir o evangelho? Ideias da política. Não devemos ensinar e falar sobre isso? Os cristãos não devem ter uma perspectiva cristã do cenário político? Então, se aqueles judeus adotassem essa atitude, é justamente por isso que eles não iriam voltar. Se eles não procurassem a paz da cidade, eles não iriam voltar. Porque se a Babilônia fosse destruída com todos eles ali, eles não iriam voltar. Não iriam voltar. Então, se não houvesse paz na cidade, eles seriam mortos, como a profecia de que o Messias que viria e veio da tribo de Judá, poderia se cumprir. Jamais. Ou seja, se envolver politicamente ali, buscar a paz da cidade, tinha implicações espirituais seríssimas. Ou melhor, buscar a paz da cidade, uma cidade pagã e perdida, que seria destruída. Buscar a paz da cidade foi uma ordem do profeta naquela época. Olha, basta estudar a história e notar a influência cristã na história política. Primeiro, por meio da pregação do Evangelho. Mas não foi apenas através da pregação do Evangelho, mas o povo de Deus atuando mesmo. Alguns exemplos. William Wilberforce. Ele foi um cristão político que ajudou a acabar com a escravidão no mundo todo. E não foi pregando o Evangelho, não, mas envolvendo-se no parlamento inglês, fazendo política, e muita política, a boa política. Foram longos anos articulando para que a lei fosse aprovada, uma lei que acabava com a escravidão. Ou pense em outro exemplo, nos Estados Unidos. O historiador Alvin Schmidt diz que 2/3 dos abolicionistas lá nos Estados Unidos, ou seja, homens que lutaram contra a escravidão, eram líderes cristãos. Olha a igreja primitiva e veja como, inúmeras vezes, causas espirituais eram inseparáveis de causas políticas. Confessar Jesus como o único Senhor era um ato espiritual, mas era também um ato político. E as pessoas foram mortas pelo Estado. Por quê? Porque Roma considerava aquilo um ato de rebeldia contra o Estado, um ato político contra o Estado. Pense nos puritanos. Os puritanos, embora fossem um movimento estritamente religioso, aquele movimento ele teve muitas implicações políticas significativas, especialmente durante o século XVII, quando os puritanos estiveram envolvidos na Guerra Civil Inglesa. Depois, protestantes, líderes importantes na Revolução Gloriosa de 1688, em que os protestantes depuseram o rei católico Jaime II e estabeleceram a Declaração de Direitos, um marco na luta pelos direitos civis, que influenciou aí não apenas a Inglaterra, mas o mundo também. E muitas outras lutas oriundas de protestantes resultaram num Ocidente mais livre. É história. Basta estudar isso e você vai notar. Inclusive, falar em liberdade de expressão sem falar do protestantismo, atuando politicamente, é impossível. Ou seja, hoje um pastor tem liberdade para falar abobrinha, do tipo, não se envolva com política. Porque no passado, pastores se envolveram politicamente
para conquistar o direito de pastores, inclusive, falarem essas besteiras por aí. Portanto, eu creio que cristãos devem sim, por exemplo, se candidatar. Devem ensinar sobre política. Devem sim opinar sobre candidatos para nos ajudar a votar. Afinal, não é possível que investiguemos a vida e a proposta de todos os candidatos. E se houver alguém opinando, falando, olha, aquele fulano ali, ele fez isso aqui. Será que isso aqui é algo que tem a ver com a direita, que tem a ver com os valores do cristianismo? Esse aqui é o passado dele, isso aqui são as filosofias que ele crê. Então a gente tem que votar, não tem? E nós temos que votar com responsabilidade. E para isso a gente precisa se informar. E não seria melhor se informar com alguém que possui uma cosmovisão parecida com a nossa, seja um pastor, seja um jornalista cristão? Então, é claro que o cristão pode e deve opinar sobre o cenário político atual. E outra pergunta, pastor se candidatar. Pastor, você acha que é certo? Eu creio que não é o melhor. Eu creio que não é o melhor. Pensando em mim mesmo, né? Eu não me vejo como candidato de jeito nenhum, mas jamais. Por quê? Não porque eu acho que a função de político não seja nobre, mas simplesmente porque eu creio que eu nasci para ser pastor. Mas eu creio que aqueles que se candidatam, um cara se candidatou, um pastor, eu creio que ele deveria se abster do trabalho numa igreja local, porque dá muito trabalho fazer as duas coisas. Então acho que seria honesto fazer isso, se abstém do trabalho da igreja local para se dedicar ali exclusivamente à política. E obviamente, acho que isso não impediria de ele pregar ocasionalmente, mas acho que o trabalho como pastor local acho que atrapalharia. Mas, enfim, eu não consigo, eu não vejo muito. Eu acho que o melhor seria um pastor ser pastor. Eu acho que é isso que me parece mais bíblico. É alguém que foi chamado, da ideia disso, né? Um pastor, ele foi vocacionado, ele foi separado para servir aquilo ali. Obviamente, pode acontecer um pastor achar, não, eu acho que eu achei que tinha chamado para pastor e não tinha nada. Pessoas podem se enganar. Acho que isso faz parte. Então, eu acho que, assim, via de regra, o melhor é que pastores sejam pastores e não se candidatem a nenhum cargo político. Se o fizerem, que não tenham ali que abandonem o trabalho da igreja local, para se dedicarem exclusivamente ali à sua função de político. Mas ainda assim, acho que não é o melhor. Acho também abominável que, além disso, se leve o candidato ali na igreja, muitas vezes até no culto. Então, eu creio que membros podem até fazer campanha para um candidato. Tem irmão ali que às vezes tem um candidato que ajuda muito a comunidade, é a única voz que os representa, então não vejo problema que eles façam ali campanha sistemática para candidato. Agora, a igreja, acho que não tem nada a ver. Agora, claramente, pastor, acho que ele tem opinião. Hoje, graças a Deus, a gente tem aqui a internet para a gente opinar, falar, eu acho que esse cara aqui não reflete os valores e tal. O pastor tem que ficar livre para opinar, para tentar, sim, influenciar de acordo com aquilo que ele crê. Agora, é óbvio que na igreja, acho que não porque a gente opina, mas é óbvio que não tem como ter certeza absoluta. Muito difícil, muito difícil. E aí eu vou lá e fecho esse aqui, voto esse aqui, se eu não votar, acabou. Claro, acho que dá pra, a gente muitas vezes pode ter certeza em quem não votar, né? PT jamais. Acho que isso aí... Mas às vezes a gente tem dúvida sobre, quem de fato encarna a direita. Na minha opinião aqui, por exemplo, em São Paulo, tem um debate hoje, quem de fato está encarnando a direita. Então como é que eu poderia chegar e falar assim, quem não votar nisso aqui, não tem como. Né? A gente não tem certeza, eu mesmo, tem um aqui que eu acho que eu votaria, já até falei aqui, mas certeza absoluta, vai dar certo? Não tem, a gente sabe que é difícil. Mas, enfim, cabe a gente tentar pegar as informações e tentar opinar e mostrar e influenciar, sim, as pessoas em relação a isso, porque está todo mundo influenciando aí. Por que o pastor não pode influenciar também? Mas, pastor, você não acha que tem muitas vezes idolatria a político ou até a um candidato? É claro, qualquer área da vida. Em qualquer área da vida a gente pode fazer isso. Pode haver idolatria em relação ao dinheiro, à família. Agora, nem por isso deixamos de pregar sobre esses assuntos. O que a gente precisa, obviamente, é disso, de pedir graça nessa esfera, na esfera política, para que Deus nos conceda sabedoria para lidar com isso. Obviamente, eu mesmo, muitas vezes eu falo, Senhor, em relação a esse assunto político, eu posso ir até aqui? Às vezes eu mesmo, aqui eu acho que eu passei da linha. Ou aqui, puxa, aqui eu fui de menos. Então, não é fácil. Agora, ficar em cima do muro por medinho de errar já é um erro. Não ensinar ou reprimir aqueles que ensinam, porque obviamente ninguém também tem que ensinar sobre tudo. Não tem como um pastor saber sobre todos os assuntos. Mas se não sabe, então fica quieto, deixa os outros ensinarem então. Não estudou, fica quietinho, só não fica enchendo o saco. Porque assim, não ensinar ou ficar reprimindo quem ensina parece até bem purinho, muitas vezes, mas pode ser bem sujo. Pode esconder a covardia daqueles que estão mais preocupados em manter um ministério aparentemente limpinho.
para receber convites de todos, porque sabe, se eu ficar quietinho, não vou desagradar ninguém, então vou receber mais dinheiro, muitos e muitos convites. Então é isso, então isso também não é legal não. Mas é isso aí, gente. O que vocês acham deste vídeo? Deixe seu comentário aqui. Até onde, né, um pastor pode ir à igreja? Um pastor pode se tornar candidato? Deixe seu comentário aqui, fica à vontade, comenta espontaneamente. Aqui é um espaço livre. Deus abençoe, até a próxima.